Vamos falar hoje sobre o monitoramento das ligações. O monitoramento é uma das atividades mais importantes de quem atua na área de contact center, na área de atendimento ao cliente, customer service, televendas, vendas internas, porque o monitoramento ele vai falar sobre a qualidade da ligação. E aí a primeira coisa que nós precisamos entender como gestores desse setor é a diferença entre a escuta e o monitoramento. A escuta telefônica, ela sempre vai avaliar as etapas do funil de vendas. Quais são essas etapas? Abertura, benefícios, perguntas inteligentes, oferta, encerramento, contorno das objeções. Então, na escuta, eu analiso o funil de vendas. Na escuta, eu também avalio as oportunidades que aquele meu colaborador, ao usar o telefone, ele está aproveitando ou deixando de aproveitar. São nas escutas que você até mesmo treina a sua equipe para combate a objeções. Quando o cliente fala assim, nossa, mas isso está muito caro. Aí você, através das escutas, você cria um caderno de objeções e também você até às vezes faz o assopro. O assopro é quando eu estou fazendo a escuta online ou lado a lado com o colaborador e eu já falo para ele, ó, fala tal coisa, eu assopro para ele. Então, a escuta, ela é diferente do monitoramento, porque ele trabalha com as técnicas de vendas. Então, esse é o objetivo da escuta. Já no monitoramento, o monitoramento ele trabalha da seguinte maneira: o monitoramento ele atua na qualidade da ligação. Ele vai verificar se o nosso time está usando o que foi treinado, se ele está tendo a padronização no atendimento, se ele está usando, está conduzindo de maneira adequada a FAQ, as perguntas frequentes, se ele está usando os scripts, os roteiros que foram criados. E através do monitoramento, você vai ajustando a conduta do colaborador, para que você possa ter a melhoria contínua. Quais são a importância? Qual é o mais importante? Não existe. Os dois são extremamente importantes. Os dois precisam ser realizados. Mas lembrando, escuta, eu faço mais em vendas, ele é muito mais focado para a área de vendas, enquanto o monitoramento é muito mais ligado para as áreas relacionadas ao atendimento ao cliente. E nesse treinamento, nós vamos focar no monitoramento. Como nós podemos realizar e criar um monitoramento para melhorar a qualidade, a padronização, o ajuste e, claro, entender esse universo que é tão importante. Qual é a importância do monitoramento de uma ligação? Primeiro, que ela garante a qualidade e permite com que nós possamos avaliar todos os nossos colaboradores para que possamos aplicar o feedback. Então, quando eu realizo o monitoramento, além de eu avaliar a qualidade da operação em si, eu consigo avaliar o colaborador individual e esse vai ser o material que eu vou usar para dar o feedback de melhorias, aquele feedback de desenvolvimento. A segunda importância de eu realizar o monitoramento é que eu começo também a identificar quais são os problemas recorrentes do nosso negócio. E a partir de então, nós ajustamos os nossos processos, ajustamos a nossa FAQ, ajustamos o nosso fluxo e também ajustamos o nosso POP. Nós começamos a identificar algumas situações. Por exemplo, veja só o que aconteceu comigo. Eu, em uma grande operação, nós trabalhávamos com filtros de água. E aí nós descobrimos, através do monitoramento, que estava havendo muitas reclamações sobre um determinado produto na região norte do país. E era inacreditável. A maioria das ligações de problema com um filtro era lá da região do norte. Quando nós levamos isso para a parte técnicas, eles perceberam que era uma falha em toda a linha de produção, que a água que passava pelo filtro na região norte era diferente da região sul e sudeste. Por isso a água tinha muito mais, ela era muito mais salobra. Então aqui, enquanto no sul
o nosso filtro ele tinha como se diz, o nível de vida dele era de 6 a 8 meses, lá chegava só a 2 meses. Então, isso mudou toda a nossa conversa, todo o nosso alinhamento no saque e, posteriormente, na área de vendas. Então, lá o discurso de vendas que era, olha, esses elementos filtrantes, a gente só precisa trocar a cada 6 meses, lá já falava assim, ó, esse elemento filtrante, ele já vai para 2 meses. E na hora de vender, a pessoa já ganhava outro elemento filtrante justamente para isso. Então, viu como que a importância do monitoramento? O terceiro ponto assim importante de um monitoramento é que você avalia a satisfação real do cliente, não apenas na questão de pontuação que o cliente fornece, mas sim ali na condução da conversa, porque profissionais que realizam monitoramento, eles conseguem identificar nos clientes se o cliente está muito nervoso, se o cliente ficou assim, tá bom, eu vou fazer. Essa entonação da voz que você consegue pegar no monitoramento. O quarto aspecto da importância do monitoramento é que ele ajuda a gente a melhorar os processos internos. E aí você consegue aumentar a produtividade. Como assim? Se eu começo a perceber, fazer a monitoria, e começo a perceber que o cliente está perguntando sobre um determinado item, em quase todas as ligações, a maioria são essa questão, nós começamos até configurar a URA ou chatbots para responder a essas questões. Eu enfrentei isso numa grande empresa do segmento de material de construção. Eles tinham várias lojas e nós descobrimos que, diariamente, mais de 70 pessoas entravam em contato com o saque para saber que horário a loja ficava aberta. Com isso, nós conseguimos diminuir essas quase 2.000 ligações no mês ao incluir no próprio URA, se você quer saber o horário da loja, tecla tal. E aí nós conseguimos diminuir essa questão. Então, note que, através da monitoria, identificamos esse problema e, a partir daí, nós começamos a fazer o ajuste de melhoria. O quinto aspecto da importância da monitoria é que você identifica quais são os treinamentos. No momento que você está fazendo a monitoria com o colaborador, que você fez o apontamento do que esse colaborador ele precisa ajustar, e você começa a fazer uma segunda monitoria, e você começa a identificar que o mesmo problema que aconteceu com o operador A, o atendente B também está realizando, e aí depois com o atendente C também está realizando, isso mostra, gestor, que não é culpa do colaborador, mas sim do nosso processo de treinamento que está inadequado. Então, através do atendimento, nós temos essa importância de você ter esses profissionais que vão até nos ajudar. Aí eu vou me ajudar no treinamento. Algumas empresas possuem departamentos próprios de monitoria. Geralmente são o quê? São 2, 3 pessoas que ficam 24 horas fazendo avaliação da monitoria de qualidade. Isso é muito importante em todo tipo de organização. Eu até costumo recomendar para os meus clientes que, acima de 50 atendentes, se você tem 50 atendentes, já há necessidade de você ter um departamento de monitoria. Ele já se paga, porque o departamento de monitoria ele trabalha junto com o supervisor e ele trabalha junto com o departamento de treinamento, que ele vai informando toda a qualidade e os treinamentos que precisam ser realizados. No nosso caso, é importantíssimo que você, como gestor, assuma esse papel de monitoria, até para que nós possamos, com o passar do tempo, criar esse departamento. Mas precisamos já criar os processos de como realizar essa monitoria. Quais são as ferramentas que eu preciso como supervisor? E a maioria, gestores, posso falar para você o seguinte, ó, tirando as grandes terceirizadas, que já tem um departamento de monitoria, quase que 99% das empresas
quem realiza o trabalho de monitoria é o supervisor de atendimento. Por isso que é fundamental você aprender isso. Em muitos dos casos, o supervisor ele tem uma espécie de um assistente da supervisão que realiza essa monitoria. Tá? Então, a título de curiosidade, como funcionam as outras empresas. Basicamente, que ferramentas que você precisa ter para realizar a monitoria? A gravação das ligações e poder fazer o monitoramento real. Basicamente, são essas duas ferramentas. Hoje nós já temos no mercado ferramentas que trabalham com a inteligência artificial que fazem coisas assim, incríveis. Como, por exemplo, eu trabalhei numa das grandes empresas assim de, do mercado turístico que trabalhava, que é uma das grandes operadoras de aviões do Brasil, aonde lá o nosso sistema até identificava se o colaborador falava algum palavrão, se ele ficava nervoso, já aparecia na tela do supervisor que ele precisava entrar em linha. Por isso que para o monitoramento em tempo real, poder entrar em linha, ouvir o que está acontecendo. A título de curiosidade, como funcionam esses sistemas? O colaborador, quando ele entra na companhia, ele faz a gravação de 5 textos. E a inteligência artificial, a partir dali, ela começa a traçar qual que é a sua nuance, a sua sintonia do seu vocal, a sua sintonia vocal. A partir de então, ele vai começar a identificar o dia que você não está legal, o dia que você vai falar mais nervoso, o dia que você está mais preguiçoso. Ele consegue identificar através da sua voz, ele consegue falar assim: olha, hoje o Isaac está diferente. Então, ele já aciona o supervisor para que o supervisor consiga entrar em linha. Outros sistemas também, a gente coloca, ele coloca também, já vem como da fabricação, podemos dizer, o palavrões e o uso de gírias. Então, no momento que uma pessoa for falar um palavrão, o sistema ele escuta, a gravação escuta, dá um alarme para o supervisor, até para que o supervisor entre ali full time. Então, hoje nós já temos tecnologia, lembrando que essas tecnologias, no início, era muito caro, teve um cliente meu que gastou mais de... o próprio Unibanco, não, o Unibanco não, o próprio Itaú pagou uma época aí quase 2 milhões de reais num sistema de monitoramento, acho que era isso daí, ou era 2 milhões de dólares, num sistema de monitoramento. Hoje você já consegue, com pouco valor, você já consegue ter esse sistema de monitoramento. Mas, em suma, em resumo, você, para fazer o monitoramento, só precisa de ter isso. As gravações e o monitoramento real. As gravações, porque você consegue fazer o monitoramento depois, posterior a uma ligação. E o monitoramento real é que quando você está ali numa PA, você como supervisor, você começa a perceber que um colaborador fica muito tempo na ligação, além do normal, ou até mesmo você começa a perceber que ele está ficando um pouco nervoso, você começa a ver ele se agitando demais, aí você já entra ali na ligação para você ouvir. A maioria, posso dizer que 98% dos sistemas de PABX, de VoIP, tem o monitoramento de tempo real. É que muitas das vezes nós não pedimos isso para o nosso sistema de telefonia, mas tem. Geralmente é um código que começa com asterisco, número do ramal e jogo da velha e hashtag. Geralmente é assim que você consegue entrar em ligação e a pessoa não percebe que você está. Algum sistema, o colaborador, ele percebe, porque parece um botãozinho assim, ó, aí ele já sabe que está sendo monitorado. Em outros, não consegue. Agora, quais são as etapas para eu fazer o monitoramento? Então, primeira dica: escolha entre 2 e 3 ligações de cada colaborador, se você não for fazer em tempo real. Sempre em dias alternados e horários alternados. Até para não ter problema, tipo, você pegou, às vezes a pessoa não está num bom dia, às vezes pegou às vezes a pessoa está voltando de férias. Então, para você não ter problema, você pega um dia à tarde, uma segunda-feira à tarde e na quarta-feira de manhã. Você pega 2 ou 3 ligações, prefira ligações acima de 1 minuto, até porque geralmente você pega ligações, vai fazer monitoramento de ligações que não deu um tempo adequado.
o pessoal pergunta, igual no caso de vendas, Isaac, é bom pegar uma ligação que teve venda ou que não teve venda? Eu falo assim, não, é aleatório. Outra pergunta que o pessoal faz em saque. Isaac, então quer dizer que eu pego a ligação mais longa? Eu falei, não, pega ligações que estão na média do colaborador. Então, se você sabe que o Isaac ele tem uma média de 7 minutos, então pega ligações entre 6 a 8 minutos. Aí você analisa o que você faz a partir daí, então. Você analisa a condução do atendimento de acordo com o formulário de monitoria. Verifica se está adequado. Aí você deve estar perguntando, mas o que é esse formulário de monitoria? Daqui a pouco nós vamos falar. Olha, não deixe de anotar todos os acertos ou sugestões para o feedback. Isso é fundamental. Sempre que você for fazer monitoria, um dos objetivos da monitoria é depois você fornecer o feedback para aquele colaborador que está sendo monitorado. Então, você tem que fazer umas anotações do que ele errou, do que ele acertou, para que nós possamos fornecer o feedback. No último treinamento que nós realizamos, aí, semana passada, nós montamos uma operação, e nessa operação, depois, eu fiz até o feedback. E foi interessante que o pessoal não imaginava que eu estava ouvindo todo mundo ao mesmo tempo, porque nós fizemos uma operação ali, fizemos as PAs dentro da sala de treinamento, e depois o pessoal até ficou nervoso na segunda vez que foi realizar a simulação, porque comentaram, nossa, eu não sabia que você estava ouvindo, fazendo feedback. Então, por isso que é importante você anotar para depois fornecer ali as dicas, recomendações. Quarto ponto, e um dos mais principais, se enquanto você estiver realizando uma monitoria, você encontrar algo muito grave, você tem que, ou algo grave, que eu vou falar quais são o que é grave, avise imediatamente a sua coordenação. Então, vamos supor que eu estou realizando a monitoria para um feedback que nós vamos dar o mês que vem. Mas eu peguei algo grave, como, por exemplo, um colaborador xingar o cliente. Nesse momento que ele falou um palavrão, você tem que avisar imediatamente a sua coordenação, mesmo que você seja supervisor, você vai subir. Isaac, mas eu na minha empresa é só supervisor e o diretor. Você avisa o diretor, você tem que comunicá-lo, porque você precisa de uma outra pessoa para ouvir a ligação também, para identificar. Você separa essa ligação e perceba o seguinte, olha, verifica, essa pessoa falou isso mesmo? É isso que nós entendemos? Que ela entendeu? Porque eu já tive uma seguinte situação. A pessoa ela foi falar para o cliente, foi xingar o cliente, ao invés de ela clicar no mute, ela clicou no do lado, que era o de repetição, de religação. Aí ela clicou, apertou o botão errado e falou um palavrão do cliente. O cliente ouviu. Então você tem que avisar a coordenação para tomar as medidas, que vão desde uma advertência verbal, advertência por escrita, uma suspensão do colaborador, até mesmo ao fato de chegar ao que nós não queremos, né? Mas em alguns casos chega até a demissão por justa causa. Isso é muito sério. E essa gravação, gestores, e o quinto ponto é, essa gravação, esse formulário de monitoria, essa aplicação do seu feedback, tudo tem que ser armazenado. Então, você tem que ter uma pastinha. Eu geralmente uso o Google Drive, aonde eu coloco todo o nome da minha equipe e eu coloco a gravação, porque no formulário de monitoria, quando eu for aplicar o feedback, eu vou apresentar para o colaborador o formulário de monitoria com as minhas sugestões e vou apresentar, e vou estar aqui com a gravação, caso ele questione. Já aconteceu várias vezes comigo do colaborador falando, não, mas eu disse isso. Você está maluco, eu nunca disse isso. E aí você apresentar a gravação e ele até questionar, putz, mas ó, escapou, eu nem imaginava. Aí você comenta, fala assim, de fato, por isso que eu escuto 2 ou 3 ligações. Fala, de fato, nas outras 2 ligações que eu ouvi, eu não identifiquei isso, mas eu fiquei me assustado. Eu falei, deve estar com um problema, eu devo ter esquecido. Perdão. Então, por isso que é importante você ter ali o formulário, a gravação, a aplicação do feedback. O feedback, eu costumo agora
Após realizá-lo, mandar um e-mail para ele, para identificando quais são os pontos, com cópia para a minha coordenação. Sempre é importante a coordenação ter uma cópia, porque se acontecer alguma coisa, se a pessoa falar o seguinte, olha, o Isaac falou tal coisa, o Isaac comentou tal coisa, você tem tudo ali no formulário. A pessoa deveria ter respondido o e-mail falando que não concorda ou que não concorda. Lembrando que, a título de conhecimento, hoje nós evitamos realizar o feedback sozinho, até para evitar problemas de assédio de todo tipo, desde assédio moral até assédio sexual. Então, nós evitamos fazer feedback sozinho. Então, sempre quando você for fazer o feedback, você tem que chamar alguém. Pode ser um supervisor que trabalha junto com você, o seu assistente ou até mesmo a coordenação. Evite isso para não ter problema. Agora, como que eu monto? Vocês viram que no ponto 2 eu falei sobre o formulário de monitoria. Como eu monto esse formulário de monitoria? Primeiro, eu tenho que criar um roteiro obrigatório, lembrando a diferença entre script e roteiro. Script é uma ideia do que o colaborador vai ter que usar, vai ter que falar. Já o roteiro é o que ele é obrigatório a usar. Então, nós temos o roteiro obrigatório, você defina quais são os seus indicadores e você vai depois registrar na planilha ou no sistema. O que é esse roteiro obrigatório? Aqui eu estou apresentando a vocês no slide o roteiro obrigatório em vendas, na questão de monitoria. Então, você viu que até no atendimento, geralmente a escuta eu não faço, mas em vendas eu faço escuta e monitoria. A monitoria, uma dúvida que o pessoal tem recorrente é, Isaac, eu faço a monitoria de quanto tempo? Quando é um colaborador novo ou temporário, igual quando vai ser o caso nosso agora para o próximo mês, esse monitoramento desse colaborador, desses novos colaboradores, tem que ser uma vez por semana. Quando é um colaborador que já está conosco, já está no nível 2 de atendimento, você pode fazer uma vez a cada 15 dias ou até estender, se ele tiver uma boa avaliação, uma vez por mês. Quando é um colaborador já de nível 3, um colaborador que já é sênior, você tem que fazer uma monitoria a cada 2 meses. Então, o mínimo que a pessoa vai ter no ano são essas 4 monitorias, mas ela precisa ter para a gente documentar. Até para futuras promoções, as empresas usam como parâmetro a monitoria, para ver se a pessoa não foi zerada na monitoria. Em vendas, as escutas são quase que diariamente a escuta, porque o supervisor está aqui, está acompanhando o que está acontecendo, está ouvindo, o colaborador está abaixo das vendas, ele vai, entra para fazer escuta, mas o monitoramento é uma vez por mês. Então, vamos falar sobre o roteiro de monitoramento, aquele roteiro, lembrando o seguinte, gestores, que, olha, eu preciso montar um formulário. Para montar esse formulário, eu preciso de roteiro obrigatório. Então, em vendas, são 4 categorias que eu vou fechar. Primeiro, quais são as palavras? Palavras, produto, perguntas e gatilhos. Esses gatilhos são gatilhos mentais. Palavras. Quais são 5 palavras que o colaborador precisa pelo menos usar uma única dessas palavras durante o nosso contato. Exemplo, quando você fala assim, nós somos a maior empresa, somos o maior e-commerce de flores da América Latina. Eu preciso falar também, nossos produtos têm de alta qualidade. Ou eu posso falar uma frase, uma seguinte palavras, uma palavra sobre esse produto as mulheres adoram. Olha, esse item as mulheres adoram. Então, vocês vão separar 5 palavras que obrigatoriamente todos os colaboradores vão ter que usar pelo menos uma delas durante a ligação. Se ele falhar e ele não falar, ele vai tomar penitência na monitoria. Então, por isso que chama roteiro obrigatório. Ele não precisa falar os 5, mas uma, pelo menos, ele precisa comentar. De produto,
quais são 5 itens que, pelo menos um desses itens, o colaborador precisa apresentar. No nosso caso, vamos supor, em todas as ligações, o colaborador vai ter que falar ou do chocolate, ou da pelúcia, ou de um outro item. Então, ele vai ter que falar. Se o supervisor da área de vendas ele identificou que a pessoa não falou nenhum dos 5, essa pessoa também vai ser negativada para que possa fazer ou uma reciclagem, em alguns casos até tomar uma advertência porque não usou esses itens. Só para vocês terem uma ideia, curiosidade, hoje nas farmácias, o próprio sistema, quando você chega e vai falar no balcão com o colaborador, ele fala assim, eu quero comprar um Dorflex. Na hora que ele consulta o valor do Dorflex, na própria tela do sistema, aparece 3 sugestões que ele precisa obrigatoriamente apresentar para o cliente, porque se ele não apresentar, a tela fica congelada. Então ele chega lá, você quer algum Dorflex? Ele já identificou, opa, você está com dores musculares. Então ele aparece, você tem esse. O senhor também já usou tal item? Aí ele clica no botão em cima desse banner que ele, de fato, ele apresentou. Aí o sistema permite ele ir adiante aquela negociação. Então, para vocês terem uma ideia que o roteiro obrigatório em vendas inclui o que nós chamamos de upsell ou cross-sell. O McDonald's também é assim, tá? A maioria dos fast foods, quando você pede lá o número 1, aparece na tela do colaborador bem grandão, falando assim, olha, ofereça a batata grande por mais tanto. Se ele não oferecer, o gestor dele que está acompanhando vai depois falar para ele, você tinha que apresentar, já dá uma puxada de orelha nele. Também em vendas, eu avalio quais são 5 perguntas que, pelo menos uma delas, o colaborador precisa utilizar. Quando você vai utilizar esse item? Qual é a ocasião? Quanto você tem ideia? Aí eu estou só falando de exemplo. Vocês vão definir quais são aquelas 5 perguntas que, pelo menos, uma tem que ser realizada. O que é de praxe no setor comercial? É perguntar o nome do cliente. Então, uma delas é perguntar o nome do cliente. Então, se você está fazendo monitoria, o colaborador não perguntou o nome do cliente, não fez nenhuma das 5 perguntas que você delineou, ou ele tem que fazer a reciclagem, refazer os treinamentos, ou ele vai ter que fazer uma advertência. Claro, isso depois do feedback. E os gatilhos mentais, que pelo menos uma delas tem que ser usada. Promoção até tal item, tal dia, porque isso é um gatilho de escassez. Se estou comprando isso aqui hoje, tu vai ganhar tal item também, que é da reciprocidade. Usar o nome do cliente, eu já vi muito assim, em muitas empresas, que falam assim, usar o nome do cliente pelo menos 3 vezes durante a conversa. E esses gatilhos, lembrando que na área comercial, esse roteiro se encaixa igualzinho ao contato pelo WhatsApp. Não difere em nada. A única diferença é que esse monitoramento, quem usa o telefone e o WhatsApp, o monitoramento desse colaborador tem que ser o seguinte: se você vai analisar 2, 3 ligações desse colaborador por mês, você também tem que pegar 3 prints de conversa e também avaliar esse colaborador. Na área de atendimento, as caixinhas mudam, mas a ideia é a mesma. O roteiro obrigatório, primeiro, abertura. Quais são as frases que todo atendente tem que usar? O que mais aparece? O bom dia, boa tarde, apresentação pessoal. Em algumas empresas é obrigatório o colaborador falar assim, o nome dele e o sobrenome. No caso do atendimento, diferente da área de comercial, que o atendente, o colaborador, o vendedor, ele tem que usar uma das etapas que estão nessa caixa, no atendimento tem a sequência de palavras que ele tem que usar. Então, ele tem que fazer o seguinte, dar o bom dia para o cliente ou boa tarde, claro, isso de acordo com o perfil da cada colaboração, cada empresa. Tem empresa que não se fala bom dia, boa tarde no saque. A apresentação pessoal. Tem empresas que só de você falar o nome singular funciona. Tem outra não, tem que usar o nome e sobrenome. O nome da empresa,
também falar o nome da empresa. Então, quais são as palavras, as frases que ele tem obrigatoriamente de usar? Identificação. Quais são as sondagens fundamentais? O número do pedido, número do CPF, qual foi a ocorrência e o registro dessa ocorrência, identificar qual é o momento do cliente, que aquele nós brincamos até, né? O nível de putaço do cliente, se ele está se ele tá normal, se ele já está nervoso, se ele já está pronto para explodir, também essa identificação. A resolução, o uso da FAQ para direcionar a excelência no atendimento. Se ele está sabendo dos procedimentos, se ele tem agilidade, se ele está passando as informações completas, se ele anotou as informações completas. Isso também é muito importante, isso é avaliação de monitoria. Porque às vezes o cliente fala algo e o colaborador não anota, só anota, ele faz. Tem colaboradores que fazem tem duas situações de colaboradores que são de calibragem. Colaborador 1, que faz um diário do cliente, o cliente fala 1 minuto e ele leva 4 minutos digitando o que o cliente falou. E tem aquele contrário, que o cliente fala 4 minutos e o colaborador em 2 palavras, ele é monossílaba. Em 2 palavras ele já coloca, o cliente reclamou do prazo. Só que o cliente falou de um monte de situação, que não foi a primeira vez que ele comprou, que já foi a terceira vez que ele compra e sempre dá problema de prazo, que toda vez é a mesma ladainha, e é sempre com a mesma transportadora. Ou seja, o colaborador, você está fazendo a monitoria, você tem que identificar as 2 situações. E as etapas de atendimento. Se ele teve educação, se ele teve foco no atendimento, se ele usou as FAQs, se ele direcionou corretamente para o nível 2, nível 3 de atendimento. Então, note só que, para que eu possa montar o meu formulário de atendimento, eu preciso ter o meu roteiro obrigatório, tanto de vendas como também de atendimento. Agora, quisera na monitoria. Perdeu a linha na ligação. A pessoa, você começa a perceber que o colaborador ele começou a ficar nervoso. Perdeu a linha na ligação, é 0, é 100% negativo. Não importa o que ele fez, conduziu bem, mas falou palavrões ou grosseria, 0. Não usou os procedimentos, às vezes inventou, tá ali, ó, todo mundo já foi informado. Isso, gestores, funciona demais quando a empresa faz um ajuste, treina todo mundo, só que o colaborador continua trabalhando com o procedimento antigo. Ligações derrubadas, ou seja, desligou na cara do cliente. Mentiras ou promessas inexistentes. Não pode deixar que nós vamos fazer tal coisa. Isso tem que tomar cuidado, porque o colaborador ele é o cliente o colaborador é a empresa para aquele cliente. Falou mal da empresa. Eu já peguei em monitoria colaboradores que antes do cliente atender, olha só, antes do cliente atender, ele não sabia que estava gravando, porque tem um sistema que no momento que você está discando, já está gravando. Ele estava falando com outro colaborador e metendo um pau na diretoria, no supervisor. Aí o cliente atendia, ele mudava, claro, bom dia, tudo bem? Ou seja, se você, isso daí tem que ser negativado, claro que tem que ser negativado. Não está interessado na empresa, não tem problema nenhum, mas peça para sair. Sem postura na ligação, a pessoa começa tipo, ter aqueles 7 pecados capitais, robotismo, também tipo desdém, grosseria, entre outros. E sem segurança nenhuma na fala. Então, todos esses itens são alguns dos itens que zeram na monitoria. No entanto, tem alguns que podem ser acrescentados. Eu já tive empresas que eu fiz treinamento que, se o colaborador usasse a palavra Deus, o termo Deus, na ligação, ele era zerado na monitoria. Outros que, se o colaborador passasse a ligação para o supervisor, ele também era zerado na monitoria. Então, você viu que cada empresa vai criar as suas regras para zerar a monitoria. Porque o que é o zerar na monitoria? Toda ligação, o colaborador consegue atingir 100% da qualidade. Então, ele atendeu, ele falou bom dia, ganhou 5%. Ele atendeu, ouviu, fez a anotação correta, ganhou 10%. Resolveu a demanda do cliente, ganhou 40%. Então, ele vai somando até dar 100%. No entanto, se ele cometer alguma dessas falhas,
aí é menos 100%, não importa o que ele fez para conquistar. E a maioria das empresas adota o seguinte sistema: quando o colaborador ele tem, todo colaborador por passa pelo feedback pós-monitoria. Aqueles colaboradores que foram zerados a monitoria, ele tem uma advertência verbal, depois uma advertência por escrito, e até mesmo 3 monitorias zeradas, ele é demitido por justa causa. Em algumas empresas já vi que é o seguinte: se a pessoa tem zerar na monitoria, ela perde os bônus do setor. Então, vamos supor, você tem um bônus de que o colaborador ganha um pouco mais de vale-refeição. Ele perde caso ele seja zerado. Aqui, eu vou mostrar para vocês agora o que os formulários, nós temos vários, você pode fazer um formulário desse através do Excel, mas tem sistema que faz isso. Então, esse é o sistema do Walmart. Então, olha só, do Walmart, ó, você já tem aqui, ó, na tela, onde já vai apresentar a nota dele, que ele pode chegar até 100, a data de avaliação, a ajuda que o colaborador precisa, até mesmo quem está aplicando, o ID de quem está fazendo a monitoria, aí vem o nome do analista, o coordenador, se ele está associado a alguma empresa, a algum setor, qual é a área, a célula que ele trabalha. A célula seria o seguinte: as PAs, ele está na PA do Isaac, está na PA da Tisbe, está na PA da Cris, em qual PA que ele está? Aí são as células de trabalho, e eu tenho a comunicação, abertura e fechamento. Como que foi? Fez direitinho? Eu clico, tico aqui e explico por que eu estou ticando que ele fez corretamente. Lembrando que toda vez que ele vai ticando, vai somando a nota dele de acordo com os indicadores que eu criei. Olha, aqui eles avaliam a atenção dada ao cliente, argumentações, sondagem e vocabulário. No processo, usou, aqui a política é a FAQ, ele usou a FAQ, usou direitinho. Qual foi o processo que ele usou? Registrou as informações? Registrou. Essa reclamação teve um impacto baixo, um impacto médio ou impacto alto? Porque aqui também vai ter peso para o atendimento. Isso eu acho muito legal, porque você imagine só, uma pessoa, nível 1, que atendeu o cliente que quer saber aonde que está o produto dele, fazer o rastreio, o impacto é baixo. É diferente de um cliente que comprou, não gostou de um item, está quebrando pau, falou que quer o dinheiro dele de volta, que quer cancelar, ou seja, o índice é alto. Quando ele clica no índice alto, a nota dele também muda. Ao invés de 100% que ele pode ter na monitoria, ele pode chegar a 200%. E note só os erros fatais aqui no caso do Walmart, que era postura no contato, ética profissional, falta de registro, abandono do cliente e autonomia. Você viu que aqui, quando o colaborador ele clica, ele faltou autonomia, ele passa para o supervisor, ele tem ali uma puxada de orelha. Então está aqui o do Walmart. Vou te passar de um outro programa. Esse daqui é um sistema que é usado na Atento, tá? Na Atento e em quase todas as outras companhias, a maioria das empresas é mais ou menos isso. Então ele funciona o seguinte: ele separa em abertura. Nessa abertura, ele comenta cumprimentos, falou bom dia, boa tarde, boa noite, apresentou-se, confirmou o nome e sobrenome, citou o nome da empresa. Então, se você vai ticando, e aí ele vai ganhando os pontos relacionados a esse ponto 1. Ponto 2, rapidez para atender o cliente. Ele foi atender? Foi rápido? Excelente. Qual o motivo do contato? Se for formação, se foi um rastreio, se for uma reclamação. E todos esses itens aqui ao lado é ajuda. Que você, ao clicar aqui, ele tem os procedimentos, anota como que se faz todo esse controle. Depois, a comunicação. Demonstrou interesse e empatia no pedido do cliente? Quinto ponto, avisou que ia buscar. Sexto, avisou que ia buscar informação para o cliente quando deixou ele na espera. Sexto, adaptou-se à linguagem do cliente. Terceiro, seguiu a personalização no atendimento. Oitavo, foi didático ao explicar. Nono, fez uma argumentação pertinente. Décimo, foi cordial. 11º, teve uma atenção concentrada. 12º, usou algum procedimento.
Aí vem conhecimento do produto, fez uma argumentação pertinente, fez agilidade, ó, teve agilidade ao buscar o sistema, não ficou lá, o cliente não ficou esperando quase 3 minutos para ter um feedback, entendeu o problema do cliente, e aí agora no encerramento, a outra etapa é verificou se atendeu às demandas do cliente, passou as informações completas, passou as informações corretas e encerrou corretamente. Viu que, olha, são 19 questões muito bem elaboradas que nós podemos copiar e colar. Tá? Então, essa é uma sugestão de um sistema. E aí vem o que zera. Confirmação de dados de segurança insuficiente, zero. Faltou com respeito, zero. Falta de adesão ao procedimento, zero. Ó, promessa ou de produto ou serviço inexistente, zero. E a ligação derrubada, zero. Vocês já viram que aqui já tem os itens que, se ele fez lindo atendimento, mas cometeu uma dessas falhas, é zerado o atendimento. Esse é de um outro que eu peguei fora do Brasil. Esse daqui já era de Portugal. Achei também. Você viu que é mais ou menos a mesma sequência, né? Isso daqui é de uma operação que eu cuidei em Portugal. E falava o seguinte: ó, eles separam nas etapas saudação, padrão, condução da ligação, conhecimento e relacionamento com o cliente. São 27 itens. Mas note só, cada um desses itens, gestoras, tem o que ele faz se ele cometer o erro. Aqui, eu clico se eu quero que a pessoa não tenha feito. Então, se a pessoa não fez a abertura, eu clico faltou na abertura. Então, ela teve menos um ponto. E vocês perceberam que vai somando e vai dando até lá 100% dos pontos? Então, eu tenho lá identificação positiva. Se eu coloquei que a pessoa não teve, menos 10. A pessoa não teve entendimento do cliente. Cliquei, menos 3. Então, aqui vocês têm uma ideia de como que avalia. O que eu achei interessante é que eles avaliam até esse aspecto aqui, ó, são equilíbrio emocional, segurança, entusiasmo, prontidão, superação das expectativas, ó, ruído no ambiente também e falhas graves que foram o que nós fomos apontados. Eu gostei que eles acrescentam novos itens para melhorar ainda mais a qualificação. Agora eu vou mostrar para vocês como que são sistemas, né? Agora, como que a gente faz em formulário? Então, eu vou apresentar para vocês 2 formulários. Esse é um dos formulários que a pessoa faz, ó, monitoramento de qualidade da equipe do TV, do Televendas, aonde a pessoa tem os técnicos, que lá são vendedores técnicos, qual que é o login aqui do ramal, qual é o ramal que eles tomam, e aí já vem, ó, quantas ligações, quais são as ligações que eu vou avaliar, e também eu vou acrescentando aqui, ó, monitoramento do comportamento, pontualidade, atendeu, script de abertura, anotou o script, anotou o histórico. Então, vocês viram que é um sistema que você vai acompanhando. Planilha e vai dando as notas abaixo. Tá? Então, você vai dando a nota aqui. Ó, assim, ó, isso daqui eu dou 10, isso daqui eu dou 8, e depois aqui a nota de avaliação faz a média para que dê 100% na média, na porcentagem. Uma outra, o outro, que é o que eu uso bastante, eu até nos meus treinamentos eu apresento, até aqui no meu quinto item, ferramenta 5 de monitoramento, esse do monitoramento também é a mesma coisa. Eu coloco todos os colaboradores, incluo a data da ligação e o horário da ligação, que eu tenho que separar, e aqui eu já faço quais são os pontos que eu quero avaliar. Na abertura, ele identificou, se você colocar um X, automaticamente eu já criei vai notando, ó, toda vez que tem um X, tem um código aqui, se tiver X é 0. Ele vai tirando a pontuação. Então, vou colocar assim, ó, ela fez tudo ok aqui, na abertura, ela passou corretamente, ok, também eu vou ouvindo e passando, ó, ok, deu ok aqui, vou dar tudo ok. Tudo ok, ó, você viu que na hora que eu coloquei tudo ok, apareceu 100% da monitoria desse colaborador. Se ele, faltou, ó, confirmou um dos itens, não confirmou na finalização, eu coloco o X, ele automaticamente já caiu a nota para 95. Então, essa aqui também é uma planilha que eu uso nas nuvens para fazer monitoramento.
Mas lembre-se, isso aqui é monitoramento. Quer ver o de escuta como é diferente? Ó, escuta, vou colocar aqui, ó. Monitoramento aqui, avaliação de escutas. Esse já é de escuta. Eu tenho o nome do colaborador, tenho já o tempo de empresa, eu avalio, lembra que eu comentei com vocês que eu vou avaliar os pontos relacionados a vendas? Espírito de venda, produtividade, e aí eu coloco, olha, áudio 1, áudio 2, e por que eu dei a justificativa? E a partir de então tem aqui, ó, os itens, se ele tá, o espírito de vendas dele, gatilho mentais, e eu tenho até o critério de todos os colaboradores na escuta. Por isso que é interessante a gente separar escuta de monitoramento. Para monitoramento, eu vou monitorar essa pessoa, o checklist da minha monitoria, quais são os procedimentos. Mas, volto a dizer, vocês podem ficar livre para criar o formulário do que vocês precisam. Resumindo, nós vimos que o papel da monitoria é fundamental para a qualidade do nosso setor. Sem monitoria, não tem como eu dar o feedback para os meus colaboradores, não tem como avaliar a qualidade, não tem como eu mensurar os dados. Tá? Então, sem monitoria, não tem trabalho na área de vendas, na área de atendimento, na área do saque, na área da logística. Sem monitoria, não tem como eu trabalhar. Ó, espero que vocês tenham curtido, tá? Essa nossa aula sobre monitoria. E agora é seguir o nosso cronograma. Qualquer coisa, vocês me chamam, tá? Beleza. Valeu, gente. Falou. Valeu. Tchau, Sucesso. tchau. Beleza, Jaque. Obrigada. Tchau, tchau. Falou. Tchau.